Enfrente os 5 riscos que podem lhe paralisar. Vamos entender esses 5 riscos. Nós ensinamos esses 5 riscos lá no nosso curso Boot Experience, que é o curso de formação em gestão comercial profissional, um curso à distância, digital, com aulas ao vivo e gravadas. 5 riscos, vamos falar do primeiro, risco monetário. Por que às vezes o risco monetário nos paralisa? Porque ele traz a perda, ele traz o prejuízo financeiro. Ou seja, se eu fizer isso e não der certo, eu vou perder dinheiro. Então este risco paralisa muita gente, que tem, em grande parte na nossa sociedade, o risco das pessoas são baixos, a tolerância ao risco é baixa. Então a gente não tem uma formação cultural de alto risco. A gente tem de risco baixo e alta adaptação, alta flexibilidade e criatividade. Esse é o risco geral aí do brasileiro. Mas risco monetário é aquele que arrisca mais, mas pode perder. Mas é o risco que tu tolera, é aquele cálculo que tu pode fazer. Existe uma possibilidade de perder, mas essa possibilidade compensada pelo potencial de ganhos. Assim você vai fazendo esse jogo acontecer. O risco funcional é o segundo. Então pega seu caderno de aprendizado e vai anotando, hein? Risco monetário primeiro, funcional. Funcional é eu vou fazer isso e isso não vai funcionar. É aquele vendedor, por exemplo, que tem uma campanha para apresentar, só que ele acha que não vai funcionar a campanha. Então ele se sente desconfortável e com medo até. Paralisa apresentar a campanha porque ele acha que ela não vai funcionar. Tem o risco físico. E ao fazer isso, eu posso me machucar. Por exemplo, você vai criar uma pilha de materiais, uma pilha de produtos seus grande e você fica pensando assim, bah, isso é pesado de levantar e se depois eu estiver botando lá em cima e cair com tudo comigo aqui, eu posso me machucar. É um risco físico. Outro risco físico, bah, para fazer essa atividade que eu quero, eu vou ter que viajar muito de avião. E eu tenho medo de avião, o avião pode cair, coisa desse tipo. Isso é um risco físico. Então o risco físico também pode lhe paralisar. Então o risco monetário, funcional e físico, os 3 primeiros. Agora, os 2 que mais paralisam as pessoas nos dias de hoje. É o risco social. Se eu fizer isso, o que os outros vão pensar? Então é aquela coisa dos outros, é sempre os outros. Você está com o seu direcionamento para os outros. Você se preocupa com o que os outros acham e pensam e falam de você. Isso paralisa muita gente. E tem o risco psicológico. Quando eu fizer isso, como que eu vou ficar comigo mesmo? Será que eu vou ter culpa ao fazer isso? Será que eu vou conseguir viver depois de fazer isso? Viver tranquilo, com a cabeça no lugar? Então esse é o risco psicológico. Hoje em dia, um dos mais perigosos é o risco psicológico. Por quê? Porque as ameaças que a gente coloca na cabeça, muitas vezes elas não existem, elas são imaginárias. E aí isso aí paralisa a gente por riscos imaginários, que nunca vão acontecer. Então esses são os 5 riscos que a gente trabalha nesses nossos cursos, principalmente o Boot Experience aqui falando. E se você pensar um pouquinho em cada um deles, você vai distribuir 100% aqui. Pode ser 20, 20, 20, 20, veja 100, mas eu acho que isso nunca acontece. Você vai ser, se tender a maioria, vai ser tanto no psicológico, tanto no social, um pouquinho depois nos outros. Então pense aí, como que você distribuiria 100% nesses 5 riscos? Monetário, funcional, físico, social e psicológico. Maravilha? Então vamos para a rua, na frente dos clientes, domínio total, vamos para cima deles.